Muito boa noite, seja bem-vindo à Linha Aberta. Às terças-feiras cá estamos para lhe propor um tema para debate. Hoje queremos olhar para o balanço do meio mandato do presidente Filipe Jacinto Nyusi. No dia 15 fez precisamente 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, mais precisamente, que o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, foi investido nas funções de chefe de Estado. O que é que mudou de 15 de janeiro de 2015 para hoje? É exatamente isto que nós queremos discutir hoje, fazendo então este balanço de meio termo do mandato do nosso presidente. Vou pedir ao realizador para mostrar então a peça em que o próprio presidente fez a sua própria autoavaliação num vídeo inédito, então, pelo menos na nossa política doméstica, em que o presidente apontou então aquilo que são os desafios e as conquistas que teve ao longo destes 2 anos e meio. Vamos conferir a peça. Durante 3 dias, o presidente da República escalou 4 distritos da província de Gaza, levando a mensagem do reforço à produção para a população local e fazendo um ponto de situação sobre o diálogo político. Na hora do balanço, disse que está satisfeito pelo desempenho do governo da província, mas também falou de desafios para o futuro. A província de Gaza tem a obrigação de infraestruturar-se mais, em todos os sentidos, infraestrutura de transporte, vias de acesso, neste caso, hospitais, ou mesmo a área de energia. O Cubaninga, por exemplo, é uma infraestrutura muito forte, econômica, e mesmo a linha de transporte de energia que chega até Macia. Um dos projetos para o futuro, para o qual o presidente da República não avançou datas, é a exploração das areias pesadas de Chibuto. Ou mesmo a extração de areias pesadas aqui em Chibuto, o projeto que vai arrancar, já está-se na fase de reassentamento, já uma série de casas, de centenas de casas estão a ser erguidas e transformado o terreno, mas está-se no estudo de proteção, de identificação do ambiente. Nyusi voltou a mostrar-se preocupado em relação às horas extras dos professores, em relação à corrupção. A primeira obrigação é que tem que se fazer todos os esforços para as horas extras serem pagas. Mas deixamos a atenção ali porque tem que ser pagas exatamente horas extras, não as horas extras fantasmas, como costuma-se dizer, onde numa turma, na mesma hora, há 3 disciplinas que depois tem que se pagar horas extras. Esse tipo de casos tem que se esclarecer. Mas o importante aqui, a missão é tem que se fazer uma avaliação e encontrar um exercício onde as horas extras são pagas. O presidente da República entende que a província precisa melhorar em termos de infraestruturas. Como sempre tem. Bom, não era precisamente esta peça. Há uma em que o presidente faz o seu autobalanço. Penso que a nossa produção se equivocou, mas ainda vamos a tempo, ao longo deste programa, vamos certamente exibir essa peça em que o presidente, tem a indicação de que já está no ponto. Podemos então conferir o balanço feito pelo próprio presidente destes 2 anos e meio, não propriamente deste em que estava na província de Gaza. Vamos ver. Moçambicanos, há 2 anos e meio, precisamente no dia 15 de janeiro de 2015, tomei posse como o 4º presidente da República de Moçambique. No meu discurso inaugural, disse que o povo moçambicano é o meu patrão, sendo nesse espírito que me dirijo a vós, reportando sobre o que conseguimos fazer na primeira metade do mandato por vós confiado. Devemos reconhecer que assumimos funções num momento difícil. A queda dramática dos preços globais de produtos de exportação constrangeu o nosso crescimento econômico, ao mesmo tempo que a seca no sul de Moçambique e as cheias no norte do país afetavam vidas e o rendimento de milhões de concidadãos, homens e mulheres. Apesar destes desafios, os últimos 2 anos e meio foram de muitas atividades. Aumentamos o nosso apoio aos agricultores para que mais produção fosse feita em Moçambique, induzindo a redução de preços no mercado. Asfaltamos e fizemos manutenção de milhares de quilômetros de estradas e impulsionamos a construção de linhas férreas para tornar Moçambique acessível
às populações e aos empresários. Conseguimos prover energia elétrica a 380.735 habitações de comunidades e famílias moçambicanas, o que representa 30% de cobertura em 1.711.738 ligações. Concluímos sistemas de abastecimento, fazendo chegar a água, o precioso líquido, a mais de 360 mil moçambicanos, através de 61.370 novas ligações. Promovemos a construção de novas infraestruturas hoteleiras e de restauração, resultando na entrada de 2 milhões de turistas, significando um crescimento em cerca de 81 mil comparadas ao ano transato. Embora estejamos orgulhosos por aquilo que conseguimos fazer no meio de muitas adversidades, nunca descansaremos. Há ainda muito trabalho por fazer. Se na primeira metade do meu mandato dediquei-me a trazer Moçambique de volta aos caris do progresso, na segunda metade deste mandato, em simultâneo, quero empenhar-me em assegurar que os benefícios do nosso crescimento tenham impacto direto e sejam sentidos por cada um dos moçambicanos. Continuaremos a investir na saúde, educação, infraestruturas, turismo e agricultura, ao mesmo tempo que combatemos vigorosamente a corrupção e todas as suas manifestações. Continuaremos a encorajar os investidores estrangeiros e potenciais parceiros a apostarem em Moçambique, porque sabemos que a conjugação dos recursos e o reconhecimento dos nossos parceiros internacionais com o espírito de dinamismo do povo moçambicano, não haverá limites no que podemos alcançar. Como é de vosso conhecimento, através de um diálogo franco, aberto e sem preconceitos com todas as forças vivas da sociedade, incluindo a Renamo, temos conseguido uma paz relativa rumo à consolidação de um ambiente de concórdia e reconciliação entre os moçambicanos. A nossa meta é uma paz efetiva e duradoura. Caros compatriotas, quando aceitei a responsabilidade de ser presidente, fui consciente e com visão de construir um Moçambique unido, forte e próspero. Exorto a todos vós a juntarem-se a mim e ao meu governo para trabalharmos na aceleração do passo rumo ao progresso e à concretização desta visão. Somos uma nação, um povo com um só objetivo: construção do bem-estar. Somos, antes de tudo, moçambicanos. Bem-haja ao povo moçambicano. Muito bem, este é então o balanço feito pelo próprio Presidente da República, uma espécie de autobalanço. Vamos então olhar o balanço daqueles que escrutinam o Presidente da República e a sua equipe. Tenho comigo aqui 4 convidados, boa noite a todos. Tenho o Silveira Nguan, Cafedino Manasse, o Nadia Yassine, o Sheila Chival. Com os 4 então vamos tentar escrutinar esta análise feita pelo Presidente, portanto, o seu trabalho e a análise feita por si próprio. Boa noite, vou começar aqui pelo Silveira Nguan. A análise feita pelo Presidente da República traduz ou não aquilo que foi o seu mandato nestes 2 anos e meio, na sua opinião? Boa noite, espectadores, boa noite também, colegas do painel. A impressão com que eu fiquei quando vi esse discurso era de que se calhar não era deste país que ele estava a falar, ou podia ser do outro, porque se for deste, então está mesmo equivocado. Isso digo por causa das evidências, não é? Aliás, ele próprio reconhece que falhou no seu grande objetivo, que é a paz efetiva. O que nós temos neste momento é uma trégua que nos coloca na incerteza. Portanto, e ele próprio reconhece, portanto, não alcançou esse grande objetivo. Se formos a falar da frente
internacional. Nunca Moçambique, em toda a sua história, esteve tão isolado. Aliás, 2 dias ou 1 dia depois dele dizer isso, o Japão anunciou que não ia apoiar mais, enquanto que não se resolve a grande questão que não aborda desta autoavaliação, que é a questão das dívidas ocultas, porque todos sabemos que a nossa vida piorou mais do que qualquer outro tempo por causa dessas dívidas. Era obrigação dizer qualquer coisa sobre isso, não o fez. Portanto, ignora aquilo que é o essencial. Pelo contrário, fala das infraestruturas, e todos sabemos que as únicas infraestruturas que foram feitas e concluídas são aquelas que foram herdadas, e que todas essas infraestruturas também eram elefantes brancos, no sentido que não se referem, nem estão ligados ao processo produtivo, e são essas que ele refere. Portanto, não é ele que as começou, apenas veio inaugurar, como também são infraestruturas, muitas das vezes sem valor, porque não estimula a produção. A grande questão, como dizia, era impulsionar a democracia, a inclusão. Dizia no seu discurso inaugural, e todos nós que ouvimos aquele discurso, dissemos, sim senhor, aí vem novidade, mas passado este tempo já ele mesmo anunciou praticamente que não haverá mais autarquia, portanto, denunciando um grande déficit democrático e uma capacidade de inclusão sem precedentes na história de Moçambique. Portanto, olhando efetivamente para todos os factos que Sua Excelência Presidente da República alude, chegamos à conclusão de que há falhanços significativos e profundos, e a vida das populações, que é o que mais importa, portanto, piorou. E ele até diz que não, vou tentar nos 2 próximos anos a ver se sente, porque tem consciência de que ninguém sente as tais grandes transformações que ele... Muito bem, deixa-me ouvir aqui o Caifadine. Caifadine, a sua análise certamente não vai coincidir com a de Silveira Anguano. Bom, claro. O Moçambique, o Presidente está a fazer a análise que retrata este que nós vivemos ou não, na sua opinião? Bom, muito obrigado, Jeremias. Permita-me cumprimentar os colegas do painel e aos telespectadores da STV. Indo na pergunta que me coloca, eu acho que o Presidente, Sua Excelência Presidente da República, fez uma análise a retratar aquilo que é Moçambique real, e é uma análise feita de uma forma muito coerente, responsável. Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nyusi foi humilde a dizer aquilo que de facto está a acontecer no país, as realizações que foram feitas, e se propõe a continuar a fazer aquilo que são as realizações. Todos nós sabemos que quando o dia 15 Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nyusi tomou posse, semanas depois nós tivemos enxurradas na região centro e norte do país, e houve um corte na ponte sobre o rio Licungo. Nós ficamos, e nunca aconteceu aquilo, na zona norte, quase acima de 20 dias sem energia elétrica. Não houve transitabilidade para a zona norte. E depois de um tempo, Sua Excelência foi trabalhando no sentido de reaver esta passagem para a zona norte e houvesse energia. Passando um tempo, nós também sentimos, além das enxurradas, tivemos o problema da seca na região sul e estiagem, que devastou as culturas na região sul. A fome começou a agraçar as nossas populações na região sul, e isto fez com que também o governo desdobrasse no sentido de manter a estabilidade das nossas populações. E continuando, mesmo nestes 2 anos, tivemos a intransitabilidade na região centro por causa da guerra que se verificou na região centro. Sabemos todos que se passava de coluna, e isto tudo foi dentro destes 2 anos. Para dizer que estes 2 anos foram anos de muito desafio, e precisava de termos um presidente que fosse lúcido na maneira como podia trabalhar para o país continuar em pé e o país continuar como está. É preciso acreditar que desafios existem para o país. Sua Excelência reconheceu que estes desafios de continuarmos a trabalhar
ainda vamos ter que trabalhar para melhorar o país e pela primeira vez com este mesmo governo dirigido pelo presidente Nunes, a agricultura deu a Moçambique uma produção altamente invejável. Eu particularmente estive na região norte do país, passei em Niassa, Cabo Delgado e Nampula há 2 semanas atrás e estive na Zambésia há 1 semana atrás. A produção em Moçambique existe de verdade, a população produziu porque está a responder àquilo que é o chamamento dado pelo governo no sentido de trabalharmos para que a nossa economia continue a fortificar-se, continue a avançar. Em linhas gerais, Jeremias, presidente Nunes fez aquilo que muitos não têm coragem de fazer, que é trazer aquilo que é a radiografia do seu trabalho e pôr à disposição dos nossos concidadãos e os concidadãos terem a oportunidade de julgar esse trabalho. Todos nós estamos claros, estamos a ver que este país está cada vez mais a voltar à sua normalidade. Tivemos situações em que havia problemas sérios porque os preços subiram de alimentos básicos, hoje reduziram. Tivemos situações em que os produtos como carvão mineral e outros baixaram e até as empresas Vale e outras empresas começaram a reduzir a sua massa laboral e hoje o país está a se encaixar de novo. A globalização fez com que muitas coisas nestes 2 anos pudessem emperrar aquilo que é o desenvolvimento normal que o país deveria ter. Em suma, este é o balanço real, é o balanço para quem está em Moçambique e que quem tem atitude de Estado pode fazer. Muito bem. Alexandre Cheval, também queria ouvir a sua opinião. Retrata ou não a realidade do Moçambique que vivemos, esta análise feita pelo Presidente? Bom, a análise e a sua governação. Bom, boa noite. Creio que depois de muito tempo, como Moçambique, também estou de volta à STV e vale a pena, enfim, prestar um pouco daquilo que seriam os meus pontos de vista relativamente ao tema que aqui está a ser debatido. Eu creio que este exercício do chefe de Estado, primeiro de aparecer no meio do seu mandato, a fazer um balanço, é algo inovador, é algo que tem que ser enaltecido, sobretudo porque se presta a que cada um de nós possa fazer a sua interpretação. A interpretação do chefe de Estado é aquela que está vertida no vídeo que nós vimos até bem pouco tempo. Naturalmente, o professor Ronguano tem uma visão, o meu camarada Caifadine tem outra, naturalmente o Mohamed Yassin há de ter a outra. Portanto, cada um aqui de nós, enfim, tem uma forma diferente de ver as coisas. Qual é a sua? Vamos lá. Neste caso particular, eu creio que qualquer balanço do chefe de Estado tem que ser feito, tem de ser balizado em 2 momentos. Primeiro, em função do que ele próprio prometeu enquanto candidato presidencial, e num segundo momento temos que olhar para o discurso inaugural. Isto é fundamental e eu vou dizer porquê. Porque durante a campanha eleitoral, o engenheiro Filipe Jacinto Nunes apresentou-se como um engenheiro do 4º andar. Portanto, pressupunha-se que ele fosse iniciar uma obra que tinha Mondlane no Rechão, Samora no 1º andar, Chissano no 2º, Guebuza no 3º, ele fosse um engenheiro do 4º andar. Ora, paradoxalmente, nós temos no discurso inaugural o chefe de Estado a dizer que ele estava num novo ciclo. Pelo menos para aí há uma forma diferente de abordar as coisas. Será que quando diz que está no novo ciclo, continua no 4º andar? Continuam com os alicerces do 4º andar? Ou inicia uma coisa nova? É como, suponhamos que nós estamos numa obra como esta que está ao 3º andar e nós temos necessidade de se colocar um 4º andar e lança-se um concurso público e um dos empreiteiros ganha e, chegada a altura da execução da obra, ele prefere iniciar uma nova obra começando pela cave e muitas das vezes sem muita clareza, sobretudo porque este novo terreno tem um lençol freático muito alto e normalmente quando a gente inicia pela cave, a maior parte do tempo passamos a trabalhar a tirar a água do que propriamente construir. Provavelmente seja um pouco disto, mas o que nós vemos hoje é que o chefe de Estado diz que, por exemplo, Moçambique está de volta. Há aqui três momentos, se quiserem ter noção de hoje, são 3 momentos. Portanto, primeiro o engenheiro do 4º andar, depois o novo ciclo, terceiro está Moçambique de volta. E a questão que nós colocamos é, Moçambique está de volta para onde? Está de volta para 15 de janeiro de 2015?
está de volta para 94, está de volta para 86, está de volta para 75. Para onde é que... Portanto, qual é o ponto de volta que nós temos? E mais do que isso, é preciso nós também fazermos aqui um backup para percebermos que em 2015, o chefe de Estado, no seu informe sobre o Estado-Geral da Nação, disse-nos que estava orgulhoso daquilo que tinha sido feito, mas se lhe perguntassem se era suficiente, é claro que ele não estava satisfeito. Em 2016, diz-nos que a situação geral da nação mantém-se firme. 6 meses depois, Moçambique está de volta. Eu encontro praticamente uma certa inconstância discursiva que não permite muitas das vezes ter uma opinião tão clara quanto isso. No fundo, esta forma de estar presta-se muito a colocarmos mais perguntas que propriamente fazermos afirmações categóricas. Mas acha mais que não há coerência na... Não consigo encontrar. Pode ser um problema meu, mas há uma inconstância discursiva que não permite às vezes fazer uma avaliação desta natureza. E mais do que isso é que quando nós colocamos essa questão de dizer-se Moçambique está de volta endoído antes para onde? Este é o cerne da questão. Será que o país que lhe foi entregue no dia 15 de janeiro de 2015 estava à deriva? Quando diz que dediquei metade do meu mandato a devolver o país aos carris do progresso. Quererá isto dizer que desde 1975 até 15 de janeiro o país estava à deriva? Ou em 94 estava à deriva, em 86 estava... Portanto, há aqui esta questão. Mas há um outro aspecto que eu acho que vale a pena chamar aqui à colação. É a forma como o presidente coloca as coisas no seu discurso inicial, no discurso inaugural. Até porque em tempos houve vários críticos. Eu quero chamar aqui, por exemplo, o caso do Fernando Lima, já tinha se pronunciado nesses termos, e Ercílio Salema, que por acaso até hoje anda aqui pela STV, e dizer que praticamente o discurso inaugural era um rompimento com o status quo. Isto porquê? Para dizer que, e voltamos a ver aqui, há muito o discurso do eu, o meu governo. Eu me recordo que no dia em que, da investidura de chefe de Estado, eu estava sentado, curiosamente, com 2 pessoas que já não estão no Conselho de Ministros hoje, que é o ministro Couto e o ministro Abdurrahman de Almeida, e eu sempre fui ouvindo nas primeiras 3, 4 linhas a falar da Frelimo, mas todo o discurso era eu, o meu governo, eu farei, assim será. Portanto, eu creio que faz algum sentido, como alguém dizia, que provavelmente fosse uma forma diferente de estar. Mas, logicamente, eu continuo a dizer que há aqui uma dificuldade muito séria para eu fazer afirmações categóricas. Acha que o Presidente Inhoso está a marcar distância relativamente ao Partido Frelimo e ao seu antecessor, por exemplo? A política é feita de percepções. A política é feita de percepções. E são estas percepções que muitas das vezes conduzem a nossa forma de estar. Eu dei este exemplo de falarmos do engenheiro do 4º andar para logo a seguir falar do novo ciclo. Se estamos a falar de novo ciclo, estamos a dizer algo que se demarca naturalmente do que estava antes. Portanto, naturalmente estamos a dizer alguém e só voltando um pouco. Em 2009, a canção da campanha do Partido Frelimo era, falava muito de que a Frelimo é que fez, a Frelimo é que faz. Mas houve uma parte do refrão desta mesma música que foi trocado para dizer que Nilce, eu confio em ti. Portanto, o que eu estou a encontrar aqui nesta forma de ser? Posso estar errado, mas é a minha forma de ver e coloco. Será que colocar uma música nesses termos significa demarcar-se do partido? Mas mais do que isso também nós podemos, eu prefiro colocar factos, qualquer um vai tirar a sua conclusão. É que quando nós falamos do Presidente da República, do Governo e por aí em diante, não devemos dissociá-lo do partido que suporta isso tudo. Até porque o manifesto eleitoral foi largamente debatido pelo Partido Frelimo. Portanto, só depois das eleições foi desdobrado ao nível do plano do programa aqui no canal do Governo, dos planos econômicos e sociais que têm sido aprovados aqui pelos deputados que aqui estão. Portanto, significa que houve um trabalho feito ao nível do partido. Agora, significará que a forma que nós vemos hoje, em que os processos vêm de fora para dentro, eu estou habituado e fui ensinado, aliás, sendo membro da Frelimo desde 1997, sempre fui ensinado que a Frelimo dirige o povo e a sociedade. Mas o que eu noto é que os processos ultimamente vêm de fora para dentro. As grandes questões centrais
não tem encontrado um grande eco, por exemplo, na Comissão Política ou no Comitê Central. Dificilmente eu vejo isso. Repara que estamos a falar hoje basicamente da questão da paz, da questão da recuperação econômica. Não têm sido assuntos que, na minha ótica, têm sido colocados lá, vêm mais de fora que propriamente por dentro. Portanto, em suma, é um pouco complicado, mas há mais perguntas que eu podia fazer relativamente à avaliação. Já vamos voltar para isso. Moedas e assim, peço também a sua análise, a análise do Presidente e, mas mais importante, a governação do Presidente, portanto, nestes 2 anos e meio. Bom, muito obrigado pela oportunidade e cumprimentar os colegas do painel e também aos telespectadores em casa. E eu ouvi atentamente o discurso de Sua Excelência Presidente e por vezes não entendia se dirigia somente a membros do partido, se dirigia à sociedade no geral ou até a membros da oposição. Me pareceu um discurso que no meio eram pedaços de discursos para ouvintes diferentes. Dou só um exemplo. Quando o Presidente da República diz que aceitei ser Presidente, e eu sou de crer que o Presidente da República não está-se a dirigir à sociedade no seu todo, porque afinal de contas ele foi um candidato, concorreu, tinha um slogan, tinha o seu próprio programa e foi votado de uma ou de outra maneira. A não ser que o Presidente da República com isto esteja a denunciar ou a assumir um posicionamento que antes do resultado eleitoral já se vinha à tona, onde o Presidente Guebuza dizia arrancamos a vitória, porque afinal de contas se o Presidente da República diz que aceitei ser o Presidente, e sabemos muito bem que ser Presidente da República não é através de uma doação, parto do princípio que não se aceita uma coisa que alguém concorreu para o ser. Então, se este é o pronunciamento do Presidente, aceitei ser Presidente, acredito que este discurso não é exatamente para a sociedade no seu todo. Para algum lugar era o discurso. Porque, caso contrário, se tiver sido para todos nós, então foi um autogolo. A outra questão é que o Presidente da República diz que encontrou o país com problemas econômicos e que o país estava como estava e agora está nos carris. Eu preciso recordar ao Presidente da República que ele faz parte daquelas pessoas que no passado levaram o país a estar derrocada económica. Recordar que o Presidente da República era o Ministro da Defesa no mandato passado e que até alguns papéis que assinaram o descalabro econômico do país e o descrédito a nível internacional foram assinados pela sua mão. E a outra questão que eu preciso também, desde já trazer, não é verdade que o Presidente da República me venha dizer que a seca do Sul e as cheias do Norte levaram o país à situação em que está. Porque eu quero acreditar que foram as dívidas que atingiram os mercados financeiros, a economia, o sistema judiciário, porque afinal de contas essas mesmas dívidas criam uma separação do ponto de vista da aproximação legal entre o Governo e o Poder Judiciário. Por outro lado, a relação entre o Governo e a Assembleia da República também não está consentânea devido a essas dívidas, tendo em conta que a Assembleia da República, por um lado, votou a favor dessas dívidas que hoje em dia todos nós sabemos que não deveriam ter sido votadas a favor, e a outra questão é a relação entre o Governo e a sociedade civil no seu todo. Não existe moçambicano hoje em dia que olha para este governo e que possa dizer que este governo está no bom caminho. E também, por outro lado, dizer que estas dívidas que o Presidente da República acabou por não mencioná-las, deitaram abaixo a credibilidade que o país vem tendo nos últimos 42 anos. Tanto a nível internacional, tanto como a nível interno. Hoje em dia, ninguém acredita na Assembleia da República porque votou a favor das dívidas que todo mundo entende que não deveriam ter sido votadas a favor. Ninguém acredita no governo porque diz que já devia haver uma ação concreta em relação às pessoas que estão diretamente envolvidas na questão da dívida. Ninguém acredita no Poder Judiciário porque está claro que a Procuradora-Geral da República não terá uma saída que agrade ao cidadão que, por último, irá a pagar esta dívida que o Presidente da República acabou por assumir como de todos nós. E eu penso também quando o Presidente da República fala da agricultura, olha,
Passam 42 anos, como disse muito bem o meu colega Caifadine, Moçambique está a produzir. Nós, 42 anos, temos uma agricultura incipiente, a 100%. Ou seja, nós continuamos a ter uma agricultura que depende do sol e da chuva. Quer dizer, o mundo hoje olha para a agricultura mecanizada e que traz produtos para toda a época do ano. Moçambique, não. Continuamos a olhar para o sol, a cheia, e não faz sentido dizer hoje em dia que nós temos boa agricultura, como diz o colega, num país que metade dele está a níveis consideráveis, dramáticos de pobreza. Então, eu penso que o Presidente da República poderia ter feito um melhor discurso, mas em função daquilo que me trouxe, pode ter sido um autogolo. Muito bem. O Caifadine permita saltar assim, sentir que de todos eles é um que tem uma visão otimista, mas queria ouvir como é que rebate estas visões. Por um lado, a ideia de que, posta aqui pelo professor Longuá, de que o Presidente radiografou um país diferente daquele em que nós vivemos. A ideia colocada aqui pelo Dr. Cheval, no sentido de que há uma demarcação por parte do Presidente de Inhoça à anterior governação e até o seu próprio partido, com esta ênfase no eu. Queria ouvir a sua opinião sobre isto. Sente qual é a sua visão sobre isto? Bom, muito obrigado. Eu vou começar com o meu irmão Chival. Eu acho que ainda bem que disse que é uma percepção pessoal dele, porque a Frelimo é um partido grande, com mais de 4 milhões de membros. E a Frelimo é um partido composto por órgãos. Tem a Comissão Política, tem o Comitê Central, tem o Secretariado do Comitê Central, tem o Comitê Provincial e vai até a base, até a célula. Em nenhum momento questionou-se este posicionamento de que há uma demarcação. Ainda bem que é algo pessoal do Chival. E da maneira como fez a dissertação, eu não creio que seja isso que está a acontecer com o Presidente Inhoça, porque o Presidente Inhoça mostra-nos que está a fazer um trabalho de equipe. Tem um governo que está a fazer andar as coisas, tem um partido que reúne ordinariamente o Comitê Central e extraordinariamente para tomar as decisões de que caminho podemos seguir. Então eu não iria entrar muito no debate sobre o pensamento do Chival, sobre o quarto andar, o quinto andar, porque as lideranças da Frelimo, nós temos um slogan que nós aplicamos que é o mesmo ideal. E a Frelimo, através do seu manifesto eleitoral, ele faz a programação para que esse manifesto transforme-se num programa quinquenal do governo. Este programa quinquenal do governo é esmiuçado em plano econômico e social, que é aprovado pela Assembleia da República. O Presidente Inhoça está a cumprir um programa da Frelimo e ele é o Presidente da Frelimo. Então, eu não vejo muito a abordagem do irmão Chival. E do ponto de vista de implementação, sente que existe essa coerência relativamente a esta visão global? Claro, existe coerência total. Quando nós falamos, por exemplo, eu posso dar um exemplo simples. Se tu levas um barco até o meio do mar, por alguma razão, leva outro, quer dizer, há um mau tempo, leva o outro, atravessa o barco, chega à margem. Quer dizer, as pessoas ficam a perceber que há um mestre que fez chegar o barco à margem. Então, as obras todas que começaram desde que a Frelimo foi fundada até hoje, há uma continuidade. A Frelimo, simplesmente o que acontece na Frelimo, há uma alternância das pessoas que dirigem. Há presidentes que termina o seu mandato, entra outro presidente, mas há um plano que é seguido. Então, este plano só é chamado aquele que faz a conclusão daquele plano. Quando você conclui, é este que concluiu. Começa e vai arrancar, outro vai concluir, é aquele que está a concluir. Não se chama, dentro da Frelimo, não se chama as obras a quem começou, eu é que comecei. Não, aquele que conclui é este que está a concluir o processo. Agora, eu sinto também que os colegas, parece que quando dizem que estamos a debater um país que não é Moçambique, não é verdade, porque o Jeremias fez uma pergunta simples, que o que é que de fato nós tínhamos que analisar aquilo que o Presidente disse, é aquilo que está a acontecer ou não. E se for a ver, os colegas estão-se a centrar na pessoa do Presidente Inhoça, pela forma como ele apresenta as ideias. O Presidente Inhoça é um presidente que está a tentar apresentar as ideias de uma forma, de uma comunicação que o próprio povo perceba, uma comunicação do povo, faz perceber.
E não é comum no nosso Estado um presidente que 2 anos vem trazer aquilo que ele fez, para as pessoas fazerem as suas críticas. É verdade que outros vão criticar, outros vão elogiar, mas o que nós devemos debater, e o que eu queria chamar a atenção aos colegas, é debatermos aquilo que é o real, aquilo que de fato aconteceu e que foi passado um vídeo para fazermos o debate. Muito bem, doutor Anguano, queria também manter a ideia de que não é o país retratado o que nós vivemos, o que subentende, é isto que o VDC, que considera que o Presidente não correspondeu ainda às expectativas criadas, é isso? Eu penso que até depois de percebermos que até dentro do próprio Frelimo não é a mesma Frelimo. Isso só vem, não é sublinhar o que nós temos dito, que não é este o país, porque o país que nós temos hoje é um país de miséria, é um país em que caminhamos já para a parte incerta. Porque é preciso lembrar que quando o Presidente tomou posse, só um homem é que estava em parte incerta. Agora, é toda uma nação que caminha para a parte incerta, no sentido em que a nossa vida regrediu para níveis antes vistos. Nós nunca na nossa história, como povo independente, fomos tão abandonados, tão votados ao ostracismo pelas outras nações, como estamos a ver hoje. Quando ouvimos o discurso inaugurado de Sua Excelência Presidente da República, nós imaginávamos que havia um novo recomeço no sentido de aprofundar a inclusão, no sentido de se reconstruir até aquilo que era a imagem do nosso país, aquilo que era o nosso objetivo. Hoje, nós estamos todos cientes que, de fato, esta reconstrução não vai acontecer, não está a acontecer, as assimetrias estão a aprofundar-se cada vez mais, a própria inclusão que foi negada ultimamente, quando já se fala que nem as autárquicas, portanto, vai-se aprofundar a criação progressiva de novos autárquicos. Isso também já não vai acontecer. Em termos políticos também, percebemos que o ambiente adensou-se cada vez mais. Portanto, parece-me que daquilo que ele tinha prometido, que era uma maior abertura, uma maior inclusão, não aconteceu. Eu faço voto e espero que realmente possa, não é, nesta última parte, aprofundar mais esta visão. Nós até pensávamos que, em termos da Constituição, haveríamos de fazer uma revisão da Constituição, mas já percebemos que, quando muito, serão pequenas pinceladas que em nada vão ajudar aquilo que é o aprofundamento da democracia em termos econômicos, porque o balanço do Sua Excelência, do Presidente, centra-se na questão econômica. Por que centra-se na questão econômica? Porque ele próprio percebe que a nossa economia piorou em todos os níveis. Estamos a falar de infraestrutura, mas quais infraestrutura? Eu gostaria que ele tivesse sido para começarmos a infraestrutura X, ou que o Caifudine que nos dissesse quais são essas infraestruturas, porque aquelas que nós conhecemos são todas aquelas improdutivas, que foi uma continuidade, não, de um peso recebido da outra governação. Portanto, pareceu-me que, efetivamente, o país que Sua Excelência está a retratar de triunfos, de avanços, contrasta com o país real que vivemos em Moçambique, que é caracterizado pelo recuo, que aliás ele próprio chegou a dizer que está de volta, porque se está de volta é que tinha desaparecido. Portanto, está de volta se calhar para a miséria, porque aquilo que a pessoa sente em casa é a miséria cada vez aprofundar na sua vida. Portanto, parece-me que, só para concluir, quando alguém tem necessidade de dizer eu fiz isto, é quando há um sentimento de que, de fato, nada está a acontecer. E eu quero esperar que, nesta segunda parte, de fato, ele convoque todas as forças vivas da sociedade, possa aprofundar a inclusão, possa incluir mais ideias, pode refrescar o país para ser um país de todos, um país que possamos dizer, sim senhor, não já a pessoa que diz que fez, mas que sejamos nós de fora e possamos dizer, sim senhor, este país está a recuperar. Bem, o Chival tinha mencionado aqui a parte da análise discursiva. A análise discursiva é uma das minhas áreas favoritas, até porque sou mesmo formado nessa área. Vemos esta frase que o Presidente coloca, o país está de volta.
o doutor Anguana aqui faz-nos lembrar que está de volta é porque estava em algum lugar, estava pelo menos num desacerto. As várias conquistas que o Presidente enumera aqui, mais apoio à agricultura, redução de preços dos alimentos, asfaltagem de estradas, construção de linhas férreas, aumento de novas ligações de energia e água, aumento de infraestruturas hoteleiras. Quando comparado a este discurso do Estado de volta, o que é que lhe sugere? Bom, eu talvez tenha que recuar um pouco para o que o meu irmão Caifadine aqui se referiu. Aliás, o facto de 2 membros da Frelimo estarem aqui na televisão a exprimirem pontos de vista diferentes é uma conquista muito grande que vem de 1962. Prova de que a Frelimo é efetivamente um partido democrático que permite. Aliás, o próprio chefe de Estado já dizia, numa das ocasiões, que os membros do Partido Frelimo não deviam ter medo de ideias contrárias. Eu acho que é neste espírito, e aqui é preciso realçar e enaltecer este feito do Presidente, portanto, que chama-nos, independentemente de pertencermos ou não a este partido, não termos medo de ideias contrárias. Relativamente ao que se colocou antes, eu creio que o Caifadine não me deixa mentir. Não está em causa a questão do mesmo ideal. Aliás, eu há dias escrevi um artigo que dizia que o mesmo ideal não pode ser chamado só para sustentar a inauguração de infraestruturas iniciadas no mandato ou nos mandatos passados. Tem que ser, inclusive, para assumir, por exemplo, os meios de aquisição de financiamento para estas infraestruturas. Não podemos, em algum momento, gostar da lenha e não gostar da floresta. Temos que assumir tudo. Portanto, aqui está a questão. Mas esta questão que o Jeremias coloca, se há ou não uma demarcação, é também uma pergunta que eu faço. Mas eu quero apresentar factos. O facto número 1 é que de engenheiro do 4º andar passamos para o novo ciclo. Pelo menos, se não há demarcação em relação ao partido, há demarcação do próprio discurso. É a questão da inconstância discursiva que muitas das vezes não ajuda a analisar. O que é que significa novo ciclo? Mais do que isso, a prática da Frelimo, aquela que eu conheço desde 1997, quando me alistei, é olharmos para o coletivo. A prática na Frelimo é dizer nós, o governo da Frelimo. É um pouco estranho ouvir isto, o meu governo, durante várias vezes já se repetido, eu estou a colocar factos. Se isto é demarcação ou não, eu deixo ao critério de quem está a assistir e quem está aqui efetivamente. Portanto, é fundamental esta questão. E mesmo no aspecto dos créditos concedidos às 3 empresas Yamatum, Mami e Proíndicos, não é? Como é que o novo governo assumiu isto? Como é que o novo governo olhou para esta questão? Significará isso continuidade, o mesmo ideal? Portanto, aqui estamos a falar do governo, e aí o Caifadine disse muito bem, na Frelimo nós olhamos para o governo, não um novo governo, um antigo governo. Como é que, por exemplo, qual é a abordagem que foi feita a estes empréstimos concedidos? Que eu não chamo de ocultos, já se houver espaço para dizer isso, não concordo essa ideia de que já vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, mas é basicamente isso. Portanto, como é que nós olhamos para isso? A questão do eu, que é colocada aqui em ênfase, de facto me deixa refletir sobre se esta é a forma de a Frelimo olhar para as coisas. Não me parece que seja. Portanto, esta questão tem que ser muito bem colocada. Eu podia dar um outro exemplo, Caifadine. A quando da assunção de funções de presidente do partido pelo engenheiro Filipe Jacinto Nunes, ele colocou um desafio que precisava de um partido, de uma máquina partidária mais executiva, de pessoas que estivessem exclusivamente ligadas ao partido. Por via disso, Edson da Graça Francisco Macuacua deixou de ser secretário para a área econômica. Temos o caso do Moreira Vasco, deixou de ser Damião José, porque eram deputados, tinham que ser escolhidos para ser deputados. Paradoxalmente, foram buscados pessoas como Antônio Niquis, Esperança Bias e Teresa Moando, creio que é isso, para ocuparem as pastas deixadas por estes camaradas. Entretanto, eles estão exatamente na mesma situação de incompatibilidade numa diretiva que a própria Frelimo aprovou. A questão que eu coloco é, será que esta violação reiterada e até deliberada das diretivas é uma forma de estar na Frelimo? Não me parece. Os estatutos são claros relativamente a isso. Por isso que eu coloco, será ou não demarcação? Deixa o critério, estou a colocar factos, não quero fazer afirmações categóricas, estou a colocar factos. Portanto, é com base nisso que nós temos que fazer. Significará violar diretivas, um alinhamento que nós temos que fazer? Não me parece. Mas, como disse, é basicamente essa questão. Mas, quando nós temos, Moçambique está de volta tendo ido para onde?
Qual é o ponto de volta? Portanto, significará, e eu retenho aqui as palavras do chefe de Estado quando diz que dediquei-me, de novo eu, a trazer o país aos carris do progresso. Quando é que o país deixou de estar nos carris do progresso? Pelo menos até 15 de janeiro de 2015. Portanto, são estas questões que eu coloco aqui, creio que nos levam muitas das vezes a debatermos sem muita conclusão, mas para mim há mais perguntas que provavelmente a informação fica não vai ter sendo, também, Rio. Bom, e a outra questão que eu penso que, olhando para o discurso do Presidente da República, em maio deste ano, quando do lançamento do relatório do MARP, o Presidente da República dizia que apresentava um balanço negativo governativo e afirmando que a crise financeira não o permitiu cumprir com os programas que ele tinha. Acredito que olhava para os programas que estavam no plano quinquenal. E eu pergunto, se hoje, passado 2 meses, ele trouxe de volta Moçambique aos carris, eu gostaria de olhar de maio para cá, o que é de vulto que aconteceu, para que Moçambique, o discurso de maio, que era negativo, tenha sido diferente do que o Presidente da República agora traz. Provavelmente exista, mas não consigo ver o que é que de vulto aconteceu. E a outra questão também que é preciso olhar é que no início do mandato, não é verdade que a Assembleia, o governo atual encontrou os cofres do Estado vazios, não, porque lá existiam 71,5 mil milhões de meticais. Incrivelmente, 39 mil milhões de meticais foram gastos por este governo de uma forma que nem se consegue dizer para onde é que foram. O que quer dizer que combater a corrupção e os outros males que o Presidente da República aqui traz deve começar pelos próprios membros que ele escolheu para o governo. Ou não lhe prestam as contas certas para que ele possa apresentar ao público, ou podemos chegar à conclusão que há uma certa conivência entre o Presidente da República e os membros do governo que têm dilacerado os recursos do Estado. E a outra questão também que é preciso questionar ao Presidente da República no seu regresso, porque acredito que não é só Moçambique que regressou, o Presidente também regressa com Moçambique, porque afinal de contas, nos últimos meses, o foco do Presidente da República é o foco internacional, a busca de recursos ou de apoio para o país. Até aqueles países que o Presidente da República se vangloriou de que tinham assumido que iriam apoiar Moçambique, hoje em dia distanciam-se deste próprio compromisso. O exemplo concreto foi o que aconteceu esta semana com o Japão, que o Presidente, na sua última ida, tinha assumido que o Japão iria apoiar Moçambique, o Japão distanciou-se. Então, penso que é importante ou rever o discurso, haverá um outro melhor, ou, caso contrário, dizer que o Presidente poderá estar, mais uma vez, a marcar autogol a sua baliza. E assim, vou começar por ter esta ronda com uma questão que tocamos aqui ao de leve, a não menção de uma das questões mais marcantes desta governação nestes 2 anos e meio, à volta da qual gravitou muita da ação do próprio Presidente e de parte significativa da sua equipa, que é a questão das dívidas ocultas. Basta contar o número de vezes que o Ministro das Finanças teve que ir a Washington, teve que ir a Londres a negociar com os credores. O próprio Presidente teve que ir a Washington, reunir-se com o FMI, com o propósito de reunir isto. Aliás, nesta altura estamos com uma missão do FMI aqui em Moçambique, que vem discutir precisamente isto. E esta questão teve como consequência o facto de que afastou parceiros importantes de Moçambique, com ou sem razão, que é certo que se afastaram, alegando este facto, mas mais importante, o Governo não está a pagar as prestações. Aliás, hoje, dia 18, devia pagar a prestação da Proíndicos e o Ministério das Finanças anunciou na sua página na internet que o Governo não está em condições de pagar esta dívida, estas prestações. De resto, mantendo um padrão desde praticamente o ano passado de não pagar as prestações depois de o ter feito na fase inicial. Queria ouvir a sua leitura desta omissão. O que é que, na sua opinião,
está subjacente a esta omissão? O que é que o Presidente omitiu uma questão estruturante da sua governação? Eu quero olhar essa questão de dois problemas. Primeiro, como um especialista na área de relações internacionais, diria que desde o princípio, a exposição do Presidente da República fora do país em relação a esta questão foi uma das menos boas na área de relações internacionais. Quer dizer, expôs-se para ter resposta negativa. Provavelmente muito mal aconselhado pela sua equipe de relações internacionais. Provavelmente seria o melhor ter feito diferente, porque afinal de contas nós temos um Ministro da Economia, temos um Ministro de Negócios Estrangeiros, que fazem melhor, afinal de contas, não só são decanos das áreas onde estão, mas conhecem melhor esta diretriz, conseguem esmiuçar essa questão, seja de negócios estrangeiros ou seja de política económica. E que o Presidente da República tem poucas experiências em ambas as áreas. E segundo ponto é que olho para a não menção deste problema. Será o resultado de uma fatiga em relação ao problema, como quem diz, não tenho respostas a dar em relação a este assunto, o melhor é evitá-lo, mas esquecendo que tudo aquilo que nós estamos a sofrer são o colateral deste problema. E daí que eu dizia na minha intervenção anterior, é que enquanto o Judiciário continuar amarrado, e o Parlamento, infelizmente que eu faço parte também, estar amarrado, porque num governo normal, num país de verdade, não exatamente um país que nós acabamos por tê-lo como faz de conta, porque afinal de contas toda a estrutura da administração estão amarradas a uma única pessoa, e já teria sido chegado a altura para que a Assembleia da República pudesse acionar o artigo 153 da Constituição da República. Porque, afinal de contas, este artigo chama a responsabilidade ao próprio Presidente através da Procuradoria-Geral da República. Mas também, por mais que a Assembleia da República tente fazer, fora, diria, o artigo de impeachment, nós temos na nossa Constituição, mas conseguimos perceber que nem a Assembleia da República poderá fazer devido ao voto partidário e muito menos a PGR, que não tem esse poder. Voltando à questão das dívidas, num governo normal, o Presidente da República, a primeira questão que deveria ter feito, antes de assumir que as dívidas devem ser assumidas por todos nós, é pedir uma responsabilização. Porque, afinal de contas, até a Assembleia da República fez um inquérito. Depois da responsabilização, iríamos decidir se assumíamos ou não. Não é o caso. O que significa que o Presidente da República sentou no assunto. Daí não haver a possibilidade de se discutir esta problemática das dívidas e muito menos a coragem do Presidente continuar a mencioná-las hoje em dia. Mas não mencioná-las não significa a solução, porque, como bem disse o Jeremias, não foi pago mais uma dívida, mais uma prestação, e a imagem do país continua a mesma ou pior. Então, eu penso que não foi o melhor que o Presidente da República fez, provavelmente sendo um discurso do meio do ano, seja um discurso para que possa capitalizar a sua ida para o Congresso do seu partido, mas para aquilo que é o país real. O Presidente da República não saiu de onde nós estamos e o país continua com os mesmos problemas. Alexandre Val, queria ouvir a sua opinião. Como é que analisa o facto do Presidente ter passado ao lado desta informação sobre as dívidas ocultas? Bom, olha, em primeiro lugar, eu acredito que estamos a fazer o balanço de metade do mandato. E, por via disso, há alguns aspectos, naturalmente, não vão entrar. Mas nós podemos aqui perguntar, é que estamos a falar de uma situação em que há um processo que foi instaurado pela Procuradoria-Geral da República e neste momento está em instrução preparatória e naturalmente espera-se, nos termos da Constituição, que a Procuradoria-Geral da República atue de forma independente em relação a todos os outros poderes. É verdade que aqui nós podemos colocar, por exemplo, como é que é o chefe de Estado a acordar com o FMI para a realização de uma auditoria que é auxiliar, é uma das partes auxiliares ao próprio processo da investigação, na instrução preparatória. Pode-se colocar aqui um problema de inconstitucionalidade deste tipo de medidas.
Bom, esta é uma questão do passado, mas neste momento está-se a falar de um processo que está em instrução preparatória, a cargo de um outro órgão que não é o executivo, portanto estamos a falar do poder judiciário. Me parece que nesta altura uma afirmação do Presidente da República a esse respeito pudesse não cair muito bem do ponto de vista de separação de poderes. Eu prefiro colocar as coisas nesses termos, mas mais do que isso... Assumindo esta interpretação, ou seja, o Presidente entende que não é um momento apropriado para dar satisfações aos moçambicanos, mas esta semana o Governo está com o FMI precisamente para discutir uma matéria que, na sua opinião, seria do Judiciário. Exatamente. Ou seja, se não pode dar aos moçambicanos, não pode dar essa explicação. Logicamente. É o raciocínio lógico. De novo, como eu digo, o grande problema da inconstância discursiva é chamada aqui de novo, porque no dia 25 de junho, na Praça dos Heróis, o chefe de Estado dedicou a maior parte do seu discurso a enaltecer o facto de a auditoria finalmente ter sido concluída e a Procuradoria ter feito parte do seu trabalho, mas neste momento aqui já não aparece. Aqui fica essa questão de saber em que momento é que o balanço era feito. Se era na praça, se for nesse momento. O meu grande problema, eu vou continuar a chamar isso, a questão da inconstância discursiva. Sobre o que é que estamos a falar? Qual é o medidor para nós aferirmos se o discurso do chefe de Estado devia conter aquela ou aquela outra matéria? O mesmo coloca-se relativamente ao Estado-Geral da Nação. O grande problema aqui é não termos balizas sobre o que é que vai corporizar. Naquela altura o chefe de Estado é soberano para escolher o que quer que apareça. Mas é verdade, e não deixa de ser verdade isto, durante muito tempo usou-se a justificação das dívidas para o insucesso de algumas atividades. Até porque é preciso chamar a atenção, e aqui o deputado Yassine já tinha feito essa referência, que é o facto de durante muito tempo o governo ter passado a ideia do negativismo, uma mensagem negativista sobre as coisas. E houve muita gente que comprou esta narrativa do negativismo. É fácil encontrar pessoas que dizem que tudo está mal. Mas nem tudo está mal. Mas é o próprio governo que foi vendendo esta narrativa do negativismo. Só um pequeno exemplo que foi aqui referido é que em 2015 passou a narrativa segundo a qual o governo encontrou cofres vazios. Isto é a mais pura falácia. Ainda bem que estou aqui com três deputados. Aprovou-se a Conta Geral do Estado de 2014 que dizia que em 31 de dezembro o Estado tinha condições, tinha recursos suficientes para garantir importação de pelo menos 6 meses e meio. Mais do que isso, não faria sentido que o governo, tendo entrado numa situação de calamidade, e isso o chefe de Estado fez menção, e eu concordo, que efetivamente as calamidades condicionaram, de certo modo, a realização da ação governativa do próprio Executivo. Se não houvesse dinheiro nos cofres do Estado, seria impossível, naturalmente, fazer alguma coisa naquele momento das cheias e das secas. E foi com base nesses valores, e creio que a autoridade tributária continuou a trabalhar, fazia a coleta de receitas, portanto, não faz sentido. Esta narrativa de cofres vazios, não sei que interesse é que tinha. De novo, voltaríamos àquela pergunta que colocou. Seria isto uma forma de se demarcar do anterior executivo, demarcar-se do mesmo ideal que a Frelimo defende? Eu não sei, eu estou a apresentar apenas factos. Mas o ponto é que, neste momento, provavelmente o chefe de Estado é soberano para escolher o que é que vem, o que é que não vem nos seus balanços. Até porque é uma forma sui generis de fazermos o balanço de metade do mandato. Não é habitual, nós podemos nos congratular com isso e, portanto, se não é habitual o chefe de Estado fazer um balanço no mandato a meio, não podemos nos assustar se ele escolher o que bem entender para trazer nesse seu balanço. Mas eu quero acreditar que, como o processo ainda está em fase de instrução preparatória, o chefe de Estado há de ter preferido não trazer. Se em outras ocasiões trouxe, bom, há de ter sido agora a lucidez necessária para perceber que não era a altura de levar isso como bandeira. Fadinho, pergunta a mesma, passo a repetição. O que é que acha que motivou o Presidente a não mencionar um assunto tão marcante na sua governação? Bom, que condicionou consideravelmente a sua governação? Bom, primeiro deixa-me só, eu estou a ver o Chivale a insistir na questão da demarcação. Eu acho que há uma coisa que tem que estar clara. Há um mandato do anterior presidente terminou, agora é o presidente Inhosse. E, como disse, como membro do partido, e várias questões que levantou de diretiva, provavelmente eu aconselharia a escrever para o Comitê de Verificação, porque nós temos órgãos do partido, a dizer que há violação da diretiva naqueles modos. Porque estamos a levar este debate a um debate interno do partido. E sendo membro de um partido
e um partido como o Frelimo, eu acho que este debate tem que se reservar ao debate interno. E para não ir a um debate interno onde está muita gente, vá escrever para o Comitê de Verificação a evocar que houve violação da diretiva neste e naqueles modos. Estou a aconselhar como irmão e como camarada, como disse, porque nós, os camaradas, assuntos do partido, nós fomos convidados para debater aquilo que foi a execução do presidente Inúcio nesses 2 mandatos. Vamos a ela e vamos deixar assuntos do Edson e do Nikise, porque estes fazem parte de um fórum em que nós vamos discutir lá. E indo à pergunta que me coloca, eu acho que sobre a questão das dívidas, nós já debatemos muito. E o Jeremias é uma das pessoas que já moderou muito este tema. E se o presidente Inúcio aparecesse a falar das dívidas agora, havia também de existir questionamento. Por que é que está a falar de uma coisa que está a ser trabalhada ainda pela Procuradoria-Geral, que está nos órgãos? Eu acho que o presidente Inúcio o que quis fazer é que este assunto de dívidas provavelmente seja a questão de vir falar quando este assunto ficar, de fato, mais amadurecido ou mais fechado e ter balizas, o que é que de fato tem que dizer. Porque vir para dizer que a questão da dívida ainda está com a Procuradoria, também iríamos dizer que não está a trazer nada de novo, está a vir dizer aquilo que os outros já disseram. Eu acho que neste momento... No sentido de que foi um aspecto que condicionou a sua ação. Ainda na semana passada tínhamos o Conselho Coordenador do Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde dizia assim, não temos recursos para implementar vários programas que nós temos em agenda. Ou seja, sem finanças públicas não há nenhuma governação que se safa. O nosso orçamento é largamente financiado por doações, empréstimos externos. Sem esta componente, fica substancialmente afetada a implementação de vários programas. Isto é o factual. E, portanto, é natural que eu receba uma visita, eu não tenha condições de dizer assim, olha, eu gostava de vos receber melhor, mas fui roubado aqui em casa, fiquei sem recursos, é um paralelismo que eu estou a estabelecer. Portanto, seria expectável que, até porque se fala da seca e das cheias, que foram coisas objetivas que aconteceram e que afetaram a economia, da guerra que impediu a ligação do país, que é factual, seria expectável que mencionasse também isto, é mais ou menos nessa perspectiva. Bom, eu acho que o presidente Inúcio, neste caso, provavelmente não ter dito, eu olho mais para a questão de mais humildade para com o seu povo, porque olhando aquilo que foi a explicação, que foi explanada aqui, todos nós, eu ouvi os colegas a dizerem que o presidente Inúcio andou quase todo mundo a falar deste assunto. Então o povo percebe, e eu ouvi o colega Ringuana falar que o presidente Inúcio falou mais de assuntos econômicos. E todos nós, o povo sabe que esta é uma das questões. Quer dizer, todos nós sabemos que faz parte daquelas questões. Eu acho que o presidente Inúcio não veio falar disto olhando a separação de poderes. Neste momento, este caso é um caso que está reservado à Justiça, está com a Procuradoria-Geral da República e no seu alto critério de magistrado da nação, ele tem que defender aquilo que é a Constituição da República e fazer com que os órgãos de soberania do Estado, os órgãos decidam e depois, se calhar, ele venha a dar aquilo que é o espelho. Porque este é um assunto que já foi debatido, falou-se muito aqui que o presidente Inúcio viajou e houve fracasso. Eu acho que não foi muito isso. As viagens que o presidente Inúcio está a fazer, os contactos que estão a fazer-se com o FMI, eu acho que vão amainando alguma situação e vai criando alguma estabilidade. Quando falava-se que eu levantava é que nesta altura há uma missão do FMI, nesta altura, que certamente quase objetivamente está a discutir o resultado desta auditoria. Pelo menos eu que venho comunicados feitos pelo FMI, pelo Ministério das Finanças, que é uma missão do FMI que vem discutir o resultado da auditoria e possibilidades de cooperação futura. É o Estado que está a afirmar isso. Portanto, o que eu estou a levantar é, este Estado está a prestar mais explicações aos doadores do que aos seus cidadãos, já era mais nesta perspectiva. Eu acho que não é nessa vertente, Jeremias. Já de ver que mesmo quando apareceu o primeiro-ministro pela primeira vez a falar deste assunto, o presidente da República estava no país. E o FMI, se está a discutir este assunto com o governo, nós teremos informação sobre o que é que de fato está a acontecer. Eu ouvi muito questionar-se a questão de país está de volta, não está de volta. Eu acho, eu fui a Zambésia por via terrestre.
passei, pernoitei na Gorongosa e depois continuei a viagem. Para quem há 6 meses passava por aquela zona, sente que o país de fato está a regressar à sua normalidade. Quem viu a seca na Zona Sul, quem viu a maneira como não havia transitabilidade para os distritos na província da Zambeze, na província de Nampula, hoje consegue ver que o país está a regressar à sua normalidade. Eu acho que questionar muito o que, quer dizer, a transmissão que o presidente está a fazer para mais compreensão do nosso povo, eu acho que esta não deveria ser a nossa via. Não deveria ser a nossa via, se não olharmos aquilo que são as coisas que estão a ser feitas. O FMI vir a Moçambique e interagir com o governo, é este governo que tem que gerir o povo, tem que trazer aquilo que são as ações que estão a acontecer. Então, o governo tem que sentar com o FMI, depois vir nos dizer o que é que de fato está a acontecer. Senão estaremos aqui a especular e a perturbar até as conversações que estão a acontecer. Doutor Anguano, queria ouvir a sua opinião. Esta não menção à questão das dívidas ocultas. Eu até fiquei admirado agora porque percebi, parece que o presidente não falou das dívidas porque é óbvio, porque já se subentender que a seca não era óbvio de que ele referiu, já se subentender que as cheias não eram óbvias, não é? Portanto, tanto a cheia como são óbvias. Portanto, parece-me que há uma razão absoluta de referir a questão das dívidas ocultas. Tanto mais que falou do combate à corrupção e há pouco tempo vimos que o presidente quase que não interviu no julgamento do ex-ministro da Justiça. Mas não estamos a encontrar a mesma atitude em relação às dívidas ocultas, que são aquelas que efetivamente estão a estrangular o país. Se calhar isso até se compara, quando nós pensamos na grande descentralização que se pensava, na revisão da Constituição, neste novo recomeço efetivo, estamos a pensar que hoje estamos a ver que não passará de pequenas pinceladas, que não teremos a criação de novos municípios. Portanto, o que nós encontramos é que efetivamente o Sr. Excelência Presidente não quis abordar os verdadeiros assuntos, porque o verdadeiro assunto é a dívida que está a estrangular o país, é a dívida que colocou o nosso país no ostracismo internacional. A grande questão é se vamos ou não embarcar para a nova e grande descentralização, que estamos a ver que não vai acontecer. A grande questão é a questão da paz, estrutural por uma paz efetiva, que nós estamos a ver hoje, que o que nós temos é uma trégua que nos coloca ainda numa incerteza maior do que estivemos em qualquer tempo do nosso país. O que está em causa é a economia que está a descarrilar. É preciso notar que nem fala, por exemplo, desta inflação escandalosa que o país viveu nos últimos anos, nos últimos tempos, que realmente nos conduziu à bancarrota. É interessante notar que, efetivamente, as grandes questões, o Sr. Presidente passa ao lado delas e prefere falar de outras coisas, como as infraestruturas, que todos já sabemos que não são efetivamente produtivas. Para dizer que este discurso, de fato, frustrou as nossas expectativas, este discurso só vem colocar mais incerteza na incerteza que nós vivemos, porque estamos a perceber que as grandes questões, as questões da dívida, as questões do combate à corrupção, as questões da descentralização, as questões da revisão da Constituição, as questões da inclusão e da abertura que se anunciava, não só não foram feitos, como neste balanço são sistematicamente ignorados em prol de outros assuntos claramente não fundamentais para aquilo que é. Muito bem, vamos a partir desta altura manter as linhas abertas para os nossos telespectadores interagirem connosco e colocarem a sua visão sobre este balanço de meio termo do presidente Filipe Jacinto Inhosse. Portanto, a partir desta altura já podem interagir connosco através desta linha de telefone que foi colocada. Eu tinha aqui outro ponto que gostaria que fosse observado. É que o Presidente da República, quando fala de quilómetros quadrados, milhares de quilómetros quadrados que foram construídos, não menciona qual é a percentagem em relação àquilo que está programado no seu plano econômico-social.
Mas, em contrapartida, quando fala sobre o turismo, já tem números exatos. O que me leva a dizer é que, de um lado, o Presidente pode estar muito bem informado em relação aos números e percentagem, e nas outras ações que o Presidente da República tem aqui como relevo, não tem nenhuma informação exata. A outra questão... Peço só segurar o raciocínio. Nesta altura queria já priorizar os nossos telespectadores, depois darei a oportunidade a cada um de vocês para expor o que ainda tem. Tem um telespectador que nos fala na condição de anonimato a partir da cidade de Maputo. Boa noite. Boa noite, Jeremias. Boa noite. Eu queria aqui felicitar primeiro o convidado aí ao seu lado esquerdo pelas belas palavras que ele fala. Apesar de haver um outro aí que tanto contraria ele, mas eu fico feliz pelas palavras dele. Eu queria mais aumentar. Alô? Sim. É tudo? Não, ainda quero aumentar um pouco daquilo que ele diz. Ok. É que nós precisamos de um presidente que às vezes distancia todos que não gostam de coisas da verdade. Alguns que não gostam da verdade sempre tentam contrariar tudo o que o outro fala de verdade. Já tivemos o Samora Machel que libertou o país e alguns também não queriam isso. Igual a esse outro de coisa direto, parece que é um deles que não gosta de coisas de boas coisas. Mas para tudo, parabenizar esse senhor aí do seu lado esquerdo. Continua. Se calhar pode ser alguém que pode se juntar ao presidente também para nos libertar de coisas dessa conversação de agora. Muito obrigado pela sua participação. Vou pedir a minha equipa técnica para nos melhorar as condições. Estamos com muitas oscilações de som aqui ao nível do estúdio, portanto, há momentos em que está com uma elevação muito aguda, estridente mesmo aos nossos ouvidos, e outra em que baixa muito consideravelmente. Portanto, peço ao nosso sonoplasta que tenha atenção a esses detalhes nas próximas chamadas que recebermos. Vamos a Matola, encontro o Sr. Salomão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Boa noite, Jeremias, e obrigado pela oportunidade e agradecer ao excelente painel que temos hoje aí, muito diverso, muito intelectualmente válido. O que eu queria dizer são duas coisas rápidas. Primeiro, concordo com toda a gente. Não sei se este reporte do Presidente foi por ele próprio imbuído ou alguém lhe disse, do ponto de vista da agenda, que tem que fazer um relatório de 2 anos e meio de mandato. Em todo o caso, também concordo que ele não está isento do passado ou da hereditariedade do mandato que ele herda, digamos, essa repetição. Portanto, achava que, do ponto de vista de continuidade e de compreensão do discurso dele, ele também está ligado a todas as dívidas ocultas e a tudo que se passou antes de ele tomar posse. Então, devia haver sequencialmente um discurso que fosse consequente em relação a quem já esteve naquele governo que cometeu as dívidas e a resolução dessas mesmas dívidas. E o heroísmo em dizer que o país está de volta tem que estar ligado ao fato de ele também estar ligado ao passado deste governo e à realidade que ele combativamente tem tentado liderar e com algum mérito, e esperemos pelos próximos 2 anos e meio e esperamos pelo resumo daquilo que se passará nos 5 anos, e aí faremos uma melhor análise conclusiva sobre o mérito deste mesmo Presidente. Obrigado pela oportunidade e bom programa. Muito obrigado pela sua participação. Vamos manter então a linha aberta para ouvirmos outras opiniões. Recordamos sempre que estamos a fazer um balanço de meio termo, ainda não é o mandato todo.
Portanto, é preciso ter sempre em consideração estes aspectos. A quem prefira fazer o sprint quando está perto da meta, a quem corre os primeiros 100, 200 metros com muita intensidade. Vamos, daqui a mais de 2 anos e meio, perceber a estratégia do nosso presidente. Vamos à Lixinga, o encontro do Sr. Amice. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Sim, primeiro cumprimentar todo o painel aí e agradecer à STV por ter trazido um tema muito importante. Em seguida, dizer que eu noto também uma grande incoerência pela parte do Sr. Nussi. Por exemplo, no seu discurso de abertura, ele dizia que ninguém podia morrer neste país por via de conflitos, mas nós vimos cadáveres, por exemplo, em Macossa e outras regiões deste país. Ele também disse do exterior que neste país não havia guerras, mas um deputado da Frelimo aí hoje acabou de afirmar que houve guerra no centro do país e agora já pode se transitar livremente. Então, é uma contradição dentro deles próprios. E quando este deputado também diz que a população aderiu ao chamamento do tal Nussi, por exemplo, na prática da agricultura, dá exemplo daqui no Niassa, eu quero dizer a ele que a população do Niassa produz com a enxada de cabo curto, não depende do chamamento do Sr. Nussi para poder produzir. É isso que se faz. Então, se o Sr. Nussi tem capacidade de fazer o chamamento à população para poder produzir, então tem que fazer o mesmo chamamento para que não haja greve, por exemplo, na Universidade de Eduardo Mondlane, tem que fazer o mesmo chamamento para que não se corte subsídios a tantos funcionários, não se corte o tal 13º aos funcionários e tem que fazer um chamamento para que neste país haja justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Amice. Falou-nos a partir de Lixinga, lá no Niassa, mostrando então que há várias sensibilidades, portanto, a atravessarem o país inteiro. É possível pôr o país a dialogar sobre uns mesmos aspectos. Vamos ao encontro do Sr. Egídio Vaz, fala-nos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostava de, em primeiro lugar, cumprimentar os painelistas e desejar-lhes uma boa noite. Em segundo, e muito rapidamente, tentar colocar 2 ou 3 aspectos aqui em relação à forma como se discute o meu balanço. Normalmente, a minha expectativa era que se debruçasse sobre os principais aspectos relevantes ou não do mandato do presidente Nussi ao longo dessa metade do seu mandato, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, também tentar contribuir alguma coisa em relação a esse gesto. Esse gesto, parece-me a mim, que foi um gesto episódico e, depois, apesar de inovador, mas, do ponto de vista histórico, eu comparei pelo menos os 7 mandatos dos presidentes, pelo menos da África Austral, incluindo da Grã-Bretanha e Estados Unidos da América. Normalmente, a metade do mandato não é muito possível fazer coisas interessantes, principalmente dentro de um contexto de transição, digamos, caótica. Segundo, eu julgo que é muito importante que, por exemplo, os moçambicanos consigam verificar que o país entra nesse mandato em meio de um conflito pós-eleitoral e ele consegue resolvê-lo pelo menos 24 meses depois, digamos assim, 27 de dezembro, e desde então até esse momento nós conseguimos respirar alguma paz. É fundamental, para mim, isso é muito importante. Em relação aos desafios, apenas só fazer contribuições concretas e fundamentais aqui. O futuro, para mim, nos restantes 2 anos e meio, o enfoque deve ser, de facto, em tentar desbloquear essa situação internacional. Eu julgo que é importante encontrar formas de como recomeçar o programa com o SMI e também com a comunidade internacional, porque isso também vai possibilitar abrir demais caminhos para o investimento estrangeiro. E não acredito eu que seja possível nós podermos caminhar e ao ritmo desejável sem que nós tenhamos que nos reconciliar com a comunidade internacional. Definitivamente, Jeremias. Eu acho que são aspectos muito importantes que nós temos que discutir. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Egídio. Peço desculpas porque temos que atender o máximo possível de telespectadores
Eu sei que é sempre uma tarefa ingrata cortar alguém que tem muitas ideias para expor, mas temos muita gente que normalmente quer telefonar e quando ando na rua muitas vezes sou confrontado com muitas situações que às vezes pensam que há uns privilegiados em relação a outros. Não, vocês só deixam o tal fulano, dão uma linha ao tal fulano e não o outro, mas não há. Queremos dar oportunidades iguais, mesmo que muitas vezes não consigamos. Vamos a Inhambane, encontro o Sr. Teodósio, boa noite. Sim, estou a ouvir, sim. Sim, faça a voz, Sr. Teodósio. Sim, eu queria entrar no debate. Exato, queremos ouvir a sua opinião. O que é que acha desses 2 anos e meio do Presidente Nhusi? Sim, boa noite. Queria cumprimentar todas as pessoas do painel. Sim, Sr. Teodósio. Vamos lá, temos muita gente que quer entrar em linha. Por favor, queremos ouvir a sua opinião. Sim, não tenho muito a falar, só que nós aqui em Cumbana, aqui no distrito de Jangama, passamos muita coisa, muito mal. Sim. Sim, eu não tenho muita coisa a falar. Mas tem alguma coisa, Sr. Teodósio? Sim, só queria falar parte de coisas de preços, que nós estamos já sofrendo muito aqui em Jangama. Aqui. Mas estão a sofrer por quê? Por causa de preços das coisas, preços. Exato. Produtos alimentares, cimento, está muito caro, cara. Portanto, o custo de vida. Sim, quando ouvir o adaptado ali do coisa, preço está muito elevado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Teodósio. Penso que a sua ideia ficou clara. Está a reclamar do custo de vida, portanto, nesta altura, aí em Jangama. Vamos avançar para outros telespectadores. E então que as pessoas se centrassem fundamentalmente a olhar para estes 2 anos e meio do Presidente Nhusi, para a sua própria análise, portanto, referindo-nos ao Presidente da República, que fez o seu balanço destes 2 anos. Vamos a Machixe, encontro o Sr. Mateula, boa noite. Boa noite, sim. Boa noite, faça favor. Queria participar nesse debate. Exato. Dizer que para analisar o debate dos presidentes que estão aí na net, colocar essa questão, que há pessoas que dizem o país não andou, mas o país está a andar. Porque ninguém saía de Maputo a Cabo Delgado a pé. Havia terrestre. Mas hoje nós estamos a andar porque o país andou. As conversações que continuam. Não importa ter dívidas, não importa ter desvio, mas o que nós pedimos como povo, queremos que haja paz para que restitua a segurança do moçambicanidade. E boa noite. Boa noite, Sr. Mateula. Muito obrigado pela sua participação. A partir daí da Machixe, dar-nos então a sua perspectiva que é preciso ter em conta. Vamos manter a linha aberta, podemos atender mais 2 telespectadores. Não sei se temos... Voltamos a Lixinga, encontro o Sr. Sr. João, boa noite. Boa noite, faça favor, sua opinião. Eu queria apenas dizer que hoje está a ficar claro que o presidente tem sofrido muitos ataques internamente. Está claro a partir do pronunciamento do Sr. João Vale, que realmente esses fazem parte daquele G40 que agora atacam o presidente Nhusi. E há assuntos realmente que devem ser tratados de partido, que não interessam a nós outros aqui. Não estou a dar nota positiva ou negativa ao presidente, mas apenas quero lamentar e fico triste de saber que a Frelimo está agora neste B, com esse grupo de gente que agora está a degladiar, deixa de tratar assuntos importantes, vem ao público atacar presidente, defender presidente. É triste, é vergonhoso. Agora, não vou dizer mais do que isso, fica claro que o João Sival está no grupo do G40, que agora se vê sem botas para lá ver.
Obrigado. Muito bem, Sr. João. Sr. João é o senhor, ele é Alexandre Chival. Por acaso tem um irmão que é João, mas não é ele que está aqui. É Alexandre Chival. Por todos os efeitos, obrigado pela sua opinião. Podemos atender mais um telespectador e fechamos a linha em termos de telespectadores. Mantém-se a linha 84. Temos alguém? Bom, não percebi bem a indicação. Temos alguém? De onde é que nos fala? Bom, boa noite. Senhor de Inhambane, voltamos a Inhambane. Inhambane está muito participativo hoje. Senhor Inhandam, penso que é Inhandamo. Boa noite. Inhambane Céu. Falamos a partir de Inhambane Céu, sim. Faça o favor. Inhambane Céu. Exato, já percebi. Por favor, pode colocar a sua opinião. Sim, eu quero dizer que discordo com algum parecer de alguns deputados aí presentes acerca daquilo que foi a opinião do Presidente da República. Sim. Sim, eu quero dizer que, de facto, o país está num momento meio crítico. Já quando o Presidente põe-se a dizer que o país está num progresso positivo, de uma certa forma, está a fugir daquilo que é a realidade do nosso país. Muito bem. É tudo, né? Sim, é tudo. E quero concordar e agradecer aí ao deputado do seu lado esquerdo por estar a deixar coisas com coesão para o povo moçambicano. E é tudo. Obrigado. Muito obrigado. Bom, ainda não é deputado. Não sei se o Alexandre Chival tem essas aspirações, mas ainda não é deputado. Muito bem. Podemos atender mais um, pois. Atendemos mais um e fechamos, uma vez que começamos tarde, a dar oportunidade aos telespectadores, para que também tenham as suas opiniões sobre os temas que estão em discussão no país. Portanto, mantemos a linha. Não sei se já temos alguém. Como estamos a usar uma linha, temos sempre que esperar que um desligue. Voltamos a Inhambane, que está muito ativo em Inhambane. Senhor Ricardo, boa noite. Sim, olha, eu nem vou levar muito tempo a cumprimentar o painel, porque acho que estão praticamente todos cumprimentados. Obrigado, Sr. Ricardo. Mas eu quero aproveitar para dizer o seguinte. Zé, faça o favor, Sr. Ricardo. Eu acho que o presidente News tem feito um trabalho muito forte, no sentido de unir o país e unir o partido. Mas, de todas as formas, há muitos pontos que precisam de ser melhorados e nós temos consciência disso. Seria importante que o discurso também fosse um discurso virado para dentro do partido e não somente para nós, povo, porque nós temos observado exatamente o que acontece no país. Portanto, o presidente News deveria ser um bocadinho mais autocrítico nesse discurso, por forma que todos nós percebamos porque todos nós temos observado exatamente o esforço que tem sido feito e não é fácil, é uma situação de transição e é preciso ter assente todos os pontos que não estavam ainda bem acautelados desde o mandato passado, mas o presidente News tem que ser um bocadinho mais contundente com o próprio partido, se ele quiser continuar a ter o voto da população. Isso é mais importante do que o discurso de benfeitorias, porque disso nós vemos aquilo que está a acontecer. Bem, muito obrigado, Sr. Ricardo. Portanto, acha que o Presidente tem de falar também para dentro do seu partido, fazer a autocrítica daquilo que está a suceder e que não tem uma tarefa fácil, diria mesmo que tem uma tarefa hercúlea,
porque substitui um verdadeiro embondeiro que esteve à frente do país, e não é fácil para qualquer um substituir uma pessoa como o Presidente Raposo. Muito bem, fechamos as linhas a partir desta altura. Vou pedir a cada um de vocês, de uma forma muito sintética, comentários específicos que queiram fazer, acréscimos e, sobretudo, também aproveitarem a comentar uma segunda parte da intervenção do Presidente, que ele dizia que, e passo a citar, na segunda parte deste mandato, segunda metade deste mandato, em simultâneo quero empenhar-me em assegurar que os benefícios do nosso crescimento tenham impacto direto e sejam sentidos por cada um dos moçambicanos. Fim de citação. Portanto, a ideia é que, feito o primeiro trabalho de base na ótica do Presidente, a segunda parte é para cada um de nós sentir aquilo que é o seu, portanto, é o efeito do seu trabalho. Esperamos daqui a 2 anos fazer o julgamento, sobretudo deste trecho, deste discurso. Começo pelo Dr. Onguano. Eu penso que houve 2 intervenções interessantes, uma de Inhambane e outra de Niassa. De Inhambane era Cumbana, a dizer que, bom, se baixar os preços só pode ser para algumas pessoas, porque a globalidade das pessoas, como de Cumbana, o que eles estão a ver é o crescimento dos preços, portanto, é o sofrimento. E também uma intervenção de Niassa, dizer que, bom, se alguém diz que Niassa se produziu mais este ano, só pode ser outra Niassa. De novo, essa questão de que se calhar estamos a falar de países diferentes, porque aquilo que as pessoas sentem é o agravamento das condições de vida. Aquilo que as pessoas sentem é a frustração de todas as expectativas. Pensávamos, digamos, em maior inclusão, não está a acontecer, até pensava-se numa grande revisão constitucional, mas já estamos a ver que não passará de pequenas pinceladas. Portanto, a questão da inclusão que é necessária, e eu acredito que se o Presidente quer atingir esse desafio que se coloca de novo, deverá se calhar incluir mais as pessoas, incluir mais, portanto, do ponto de vista de debate democrático, de reformas efetivas, porque efetivamente até agora não aconteceram, e se quer vir falar das infraestruturas, que sejam suas próprias infraestruturas, que as inicie, e todas, quando falou de construção de linhas férreas, eu comecei a pensar, bom, linhas férreas que foram construídas nestes últimos anos, não sei de onde. Portanto, são estes dados que nos fazem adensar e pensar que se calhar é um outro país, porque aquele país que nós conhecemos está de fato decadente e a caminhar para a parte incerta, e a vida das pessoas continua muito fraca, e sobretudo, da mesma maneira que se combateu a corrupção, quando se levou o ex-ministro à barra dos tribunais, devíamos ver a mesma cuidado, o mesmo esforço em relação às dívidas ocultas, porque essas sim é que estrangularam a nossa economia, para além das cheias. A grande questão levou o país ao isolamento, levou o país ao fracasso, levou o país à bancarrota, a se dizer que hoje mesmo não pagou as dívidas. E para terminar, se quer dizer que, bom, lembrar que hoje é 18 de julho, não só o dia de Mandeia Day, mas também o dia do massacre do Moinho. Então eu queria apresentar a minha vênia a esses massacrados durante o conflito armado, que afinal de contas também está a se dizer que acabou, mas não acabou. Portanto, esta trégua para pessoas que sofreram como aquelas de Moinho, num dia como esse, sente ainda com muito mais viva as feridas que a guerra criou, e é por isso que nós esperamos ainda, que se quer nessa segunda parte se aprofunda a questão da reconciliação dos moçambicanos, porque a partir da reconciliação, é a partir da inclusão, da participação, que poderemos construir um país próspero, e não através de discursos inócuos que não representam nada em termos práticos. Bem, quer fazer? Queria ver comentários que quero fazer do que os telespectadores disseram, mas outras coisas que quero comentar. Muito obrigado. Queria saudar todas as intervenções, cada uma foi feita, cada um aquilo que sente na realidade, mas é verdade que ao telespectador, eu esteve em Niassa produziu-se muito, e quando o colega aqui fica com dificuldade sobre linha férrea, já chega comboio em Lixinga, e começou a chegar neste mandato do presidente News em Lixinga,
Antes, para sair de Lixinga a Coamba, eram 600 meticais, hoje são 120 por via comboio. E esta produção que foi muito massificada este ano, alguns empresários estão a transportar através do comboio e isto reduz os preços para chegar a Nampula, para chegar a Nacala e para chegar aqui a Maputo. E sobre produção é algo que não podemos discutir. A STV, a TVM, todas as televisões mostram quase em todos os jornais o que aconteceu este ano em termos de produção. Então, ver um telespectador a falar errado sobre a produção, eu acho que ele não deve estar em Niassa. Se está em Niassa, não é produtor, deve ser alguém que está lá a dar umas voltas e não está a compreender de fato o que está a acontecer no terreno. E sobre a produção, vamos ver que neste mandato do presidente Inhusse, os famosos simpósios, workshops, até são feitos no distrito, não é? Já houve um sobre comercialização no Mucuba, ele está a levar para o distrito e focou a questão da produção. Vêm produtores de todo o país, concentram-se num sítio, debate-se sobre sementes, sobre como é que vai se comercializar. E isto impulsionou aquilo que é o produtor sentir que de facto tem que produzir mais porque terá mais ganhos. E o presidente Inhusse está de parabéns nesse sentido. Sobre a última questão que o Jeremias coloca, eu acho que esperamos do presidente Inhusse. Hoje assisti pela STV a questão de rotas que vão ser dadas, de transportes. Sim, a questão de transporte é extremamente preocupante e eu sinto esta preocupação por parte do presidente Inhusse, através do trabalho que está sendo feito no concernente a criar-se condições para que as nossas populações não sejam transportadas em mailoves, não sejam transportadas de uma forma não comum. E este trabalho que está sendo feito, temos certeza e temos fé que colheremos frutos nos próximos momentos. Esperamos também do presidente Inhusse e do governo, esperamos da nossa Frelimo continuar a construir escolas, continuar a construir hospitais, continuar a dar água às nossas populações, continuar a massificar a produção, continuar a criar condições para que a rede rodoviária continue viável, para que estes produtores que estão nos sítios mais recônditos do nosso país consigam vender a sua produção e esta produção sirva para aumentar a renda das nossas populações. Em suma, nós, ao terminar, eu gostaria de dizer que o balanço que Sua Excelência Presidente Inhusse fez é um balanço realista, é um balanço que reflete aquilo que é o trabalho que foi feito pelo governo neste período, é um balanço que a Frelimo saúda e continuamos a encorajar para que o presidente Inhusse continue a fazer o trabalho para que esta ligação com os nossos parceiros de cooperação continue e que se faça todo esforço no sentido de melhorar cada vez mais estes laços. E nós temos confiança no presidente Inhusse e esperamos que também a questão da paz, que é um dos principais eleitos pelo presidente, no sentido porque se temos a paz, temos tudo a andar na sua normalidade e que o presidente Inhusse continue com essa humildade, com essa serenidade, com essa forma de ser e estar, de contactar com o líder da RENAMO e fazer tudo para que haja paz no nosso país. Obrigado. Isso já ficou claro. Alexandre Val, também peço... Bom, em primeiro lugar, eu agradeço porque, de facto, este tipo de exercício permite dar uma outra visão. Provavelmente nós estamos aqui a falar do chefe de Estado, do seu discurso, com o manancial de tarefas que ele tem, pode não ser fácil perceber algumas coisas, ter a sensibilidade. Este tipo de debate, a interação com os telespectadores permite dar uma outra visão, pensar fora da caixa e provavelmente isso possa ajudar o próprio chefe de Estado a tomar outro tipo de atitudes. Relativamente ao que gostaria de ver daqui a 2 anos e meio, em primeiro lugar, que o presidente nos vendesse uma utopia clara. Não, essa inconstância discursiva de facto não ajuda nem a nós, nem a qualquer outra pessoa, porque é historicamente conhecido o presidente Mondlane como o arquiteto da unidade nacional, o presidente Samora como o fundador da República, o presidente Chissano como o arquiteto da paz, o presidente Guebuza como construtor. É importante que o presidente Inhusse venda esta utopia. Será que a utopia significará impulsionador da produção nacional? Vamos esperar para ver, e é isto que nós esperamos nos próximos tempos. Em segundo lugar, gostaria de ver também o patrão, ou melhor, o empregado do povo a falar para os seus patrões de pé, não sentado. É outra particularidade que provavelmente os assessores não foram capazes de lhe dizer. Outra questão que me parece que é importante mudar esse discurso do negativismo.
era importante que não viéssemos sempre a dizer que problemas de cheias, dívidas ocultas, que aparecesse a enaltecer a resiliência, a capacidade de resiliência dos moçambicanos. Nós estamos com limitações ao nível da ajuda orçamental, mas os moçambicanos têm aparecido como aquele povo que está habituado a trabalhar, está habituado a mostrar que é possível vencer, é possível transmitir a mensagem de confiança para os moçambicanos, dar a mensagem da autoestima, da capacidade dos moçambicanos usarem recursos próprios para resolver os seus problemas. Não sou muito apologista dessa ideia de que tudo tem que acontecer porque os parceiros de cooperação. O país está há um ano sem esse tipo de apoio, mas os salários da função pública, bem ou mal pagos, são pagos. Algumas obras são realizadas. Há alguma coisa que está lá a acontecer. Portanto, eu creio que é isto que eu esperava que o chefe de Estado viesse a enaltecer. A capacidade de resiliência, o espírito de produção, o espírito combativo dos moçambicanos. Naturalmente, é importante falar do impulso à produção nacional. Mais do que isso, eu creio que é importante que o chefe de Estado comece a frelimizar o seu discurso. A ideia do eu cria sempre esta ideia de ruptura, que não é bom. Mas eu continuo a dizer, e disse muito bem o Caifadino, confio na Frelimo, a Frelimo em que eu apostei há 20 anos atrás, com essa capacidade de pegar as coisas e dizer que o rumo é este e não aquele. E acredito que a Frelimo saberá, como uma estrutura soberana, organizada, tomar as decisões que tem que tomar para colocar a coisa nos carris. Mas mais do que isso, eu espero que continue a haver esta aposta na agricultura. Há sinais visíveis de alguma produção cada vez maior. Portanto, este discurso de produção local tem sido importante. É importante, eu espero também que no próximo informe o chefe de Estado enalteça o brio, o empenho das nossas briosas forças de defesa e segurança por tudo aquilo que tem feito. Houve uma reportagem que passou na TVM que demonstra claramente que com dificuldades as nossas forças de defesa e segurança tudo tem feito para salvaguarda da integridade territorial, tudo tem feito para garantir a inviolabilidade das nossas fronteiras. Mas mais do que isso, e para terminar, eu gostaria que houvesse resultados mais tangíveis do que meros seminários como Sustenta, com pompa e circunstância, Operação Tronco, coisas que não se pode usar para dar um show. Nós queremos resultados palpáveis, tangíveis. É exatamente isso que eu espero que seja. Mas acima de tudo, e eu repiso nisto, frelimizar o discurso, não tornar uma renamização como tem estado a acontecer. Vamos dizer assim? Bom, e olho que a questão da paz, esta última semana percebi que o Presidente da República conseguiu notar que as informações que tinha em relação ao terreno, neste caso em relação ao Gorongosa, eram diferentes daquelas que ele transmitia ao público. Quando dizia que já lá não estão, já lá saíram, chegou-se numa situação em que foi necessário que se lá fosse para perceber. E hoje estamos a dizer que, seguindo este caminho de concretização daquilo que... Eu não estou convencido que saíram no meio desse. Não, eu quero me convencer não só a mim, mas também ao cidadão comum, que afinal de contas o que o Presidente da República diz, que constantemente está em conversação com o líder da Renamo, é mesmo efetivo, e aquilo que se concorda é na verdade aquilo que se faz. E provavelmente iria mudar um bocadinho só o discurso do Presidente quando diz que está em constante diálogo com as forças políticas, incluindo a Renamo. Porque eu penso que a força política que mais vezes está em contato com o Presidente da República, ou que o Presidente da República parece a dizer que está em contato com ela, é mesmo a Renamo. Então não seria incluindo a Renamo, a Renamo seria a primeira força política, incluindo as outras. Pode ser também uma questão discursiva. E também recordar que a paz não é somente o calar das armas. Porque existe uma paz armada e uma paz desarmada. Nós, hoje em dia, vivemos uma paz armada. Há o calar das armas, mas, afinal de contas, não estamos totalmente em paz. Porque também não pode haver desenvolvimento sem que haja paz absoluta e também não pode haver paz se não houver desenvolvimento para todos. Então, é importante, como diz o colega Caifadino, que se garanta a paz. E garantir a paz passa também por responsabilização daquelas pessoas que, através das suas ações, presentes ou passadas, deturparam o valor da nação moçambicana. E também outro ponto que é importante dizer é que se o Presidente da República hoje em dia demite um ministro, e que é bom, por uma certa ação tomada por ele, tem que ter a coragem de demitir os outros também que continuam no governo, cuja ação, o impacto das suas ações perante o público são elas totalmente negativas.
Olha, é preciso também dar a mão à palmatória e dizer que não é de tudo que o Presidente da República disse neste informe que é negativo, mas o positivo também queremos avaliá-lo. Então, acarinhamos o positivo e estamos totalmente contrário àquilo que é negativo. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui nesta reflexão. Obviamente não estamos à espera de consensos, nem aclamações, como se só dizer-se a nível da Assembleia da República. Queremos, sobretudo, refletir discutir, conversando, que as pessoas se entendem, trocando ideias, ainda que sejam diferentes, algumas vezes antagónicas, mas não há em conversa inimigos, há pontos de vista diferentes. Aos nossos telespectadores também dizemos nosso muito obrigado. Na próxima semana voltamos aqui a nos encontrar em termos de linha aberta. Boa noite, até terça-feira.